Olá pessoal, graça e paz, que você tenha sucesso e progresso, a face do milagre. Deus abençoe seu trabalho, sua profissão, sua carreira profissional e tudo que você tem investido. Lembre-se que Deus confiou essas coisas na sua mão com um propósito. Existe um objetivo. Todo Criador cria a sua criação para um propósito. Parece conversa de pastor, mas não é. Enquanto nós não descobrirmos para que fomos criados, nós vamos perder tempo na vida e viver frustrados. Frustrado, vai sempre ficar faltando alguma coisa. A gente aprende errado quando criança. O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu quero ser quando eu crescer? O que eu vou fazer? Aí dizem assim, você tem que trabalhar com o que você gosta. Sabe, não importa, você tem que fazer o que você ama. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu fui criado para quê? Não é o que eu quero. O Criador me criou para alguma coisa. Só Ele tem a resposta. Só o Criador tem a resposta. Senhor, o Senhor me criou para quê? É Ele que tem a resposta. Você pode escolher quase tudo na sua vida, mas não tudo. Nós podemos escolher quase tudo, mas não tudo. Nós podemos escolher cônjuge, profissão, carreira, passatempo. Nós podemos escolher amigos, amigas. Nós podemos escolher carro, casa, cidade. Mas nós não podemos escolher propósito. Nós não podemos escolher propósito. Sabe, quando eu fui criado, eu não ajudei Deus na criação. Eu não fiz parte da criação. Como ele disse sobre aquele vaso de barro lá em Jeremias, o vaso, por acaso, vai dizer ao oleiro como modelar aquele barro? O vaso vai dizer, mexe aqui, muda ali? Ou é o Criador, é o oleiro que molda o vaso de acordo com a sua vontade? Quando Deus me criou, eu não ajudei Ele na criação. Eu não dei conselho, eu não opinei, eu não fiz nada. Ele simplesmente me criou do jeito que Ele quis, mais do que isso, para um objetivo. Enquanto nós não descobrimos isso, vamos viver nessa vida aí meio desorientados, correndo atrás do que e nem sabe do que. Senhor, para que o Senhor me criou? Só Ele tem a resposta. Em Êxodo 35, versículo 30, disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Então imagina Deus enchendo Bezalel do Espírito de Deus. O que você está imaginando? O Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, eles encheram Bezalel com qual objetivo? Acho que você não pensou nisso aqui. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Para o templo! O Bezalel recebeu uma habilidade espiritual para ser um artista, talhar, lapidar, trabalhar com pedra, com ouro, com bronze, com prata, com metais, trabalhar com madeira. Se me der uma talhadeira, uma ferramenta e um material, eu não sei o que fazer. Se me der uma madeira e a ferramenta, eu não vou saber como trabalhar. Se me der um metal e a ferramenta, eu não sei nem por onde começar. Deus não me deu essa habilidade, Ele me deu outra habilidade. E não fui eu que escolhi, não me perguntou, entendeu? Você quer ser pastor ou você quer ser artesão? Você quer ser artista ou você quer ser atleta? Você quer ser... O que você quer ser, entendeu? Ele não me perguntou. Ele não me perguntou, eu não opinei antes, não vou opinar agora. Eu quero ser o que o Senhor me fez para ser. O Espírito de Deus estava sobre Bezalel para ele fazer todo tipo de trabalho para o templo. Ele talhou, ele lapidou, ele deu forma com a habilidade que Deus deu a ele. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Tem gente que é até bom na execução de algo, mas não sabe ensinar. O outro aqui, a Oliabe, sabia. E o Bezalel também.
eles tinham a habilidade também de ensinar os outros. Qual é a sua habilidade? O Espírito de Deus está sobre você e te deu habilidade para a administração, para as finanças, para o comércio, para o convencimento de pessoas, para as questões da mente do ser humano, para as questões da medicina, da neurologia, do coração, da pediatria. Deus deu a você a habilidade para lidar com crianças. Deus deu a você a habilidade para lidar com idosos. Deus deu a você, o Espírito de Deus deu a você a habilidade para lidar com pessoas que têm condições especiais. Deus deu a você a habilidade para lidar com autistas, com jovens, crianças, adultos com TDAH. Deus deu a você a habilidade para lidar com, sabe, por exemplo, como com a medicina, com o sangue. Tem gente que não pode ver morto, tem gente que faz autópsia, necrópsia, exuma, faz de tudo. Tem gente que não pode ver sangue, outros fazem cirurgias com sangue espirrando para tudo quanto é lado. Eu não recebi determinadas habilidades, mas recebi outras habilidades. Então a pergunta que eu faço é, Senhor, para quê? Para qual propósito? Ele vai te responder e aí você mergulha de cabeça, se aprofunda nisso e investe na habilidade que Deus te deu. O Bezalel, ele talhava, lapidava todo tipo de utensílio do templo. Você pega lá no templo, tinha os detalhes, a arca, os anjos com as asas se debruçando sobre a arca da aliança, tinha as argolas. Quanta habilidade para fazer aqueles detalhes, dar forma àquele material grosseiro, aquele material bruto. Então, e deu a você a mesma habilidade de talhar, lapidar, talvez não pedra, não ouro, não madeira, mas pessoas, crianças, adultos, adolescentes, qual é a sua habilidade? Lembre-se, foi dada por Deus. Eu não sou habilidoso, Deus, o Espírito de Deus me deu essa habilidade. Às vezes a pessoa é muito boa para uma área, foi Deus que deu e deu com um propósito. Essa empresa que você tem aí, essa carreira profissional, essa sua carreira profissional, é um propósito de Deus. E se você está na profissão errada, vamos, muda isso logo. Pare de dar murro em ponta de faca. Se lança de cabeça naquilo que Deus te fez para ser. Não é o que você quer, não é o que você gosta, não é o que você ama, mas é o que Deus escolheu para você. Acredite, é o melhor a fazer. Senhor Deus e Pai, abra os olhos do coração e o entendimento de cada empresário, trabalhador, profissional, de cada homem e mulher, para que ele descubra, perceba qual é a sua habilidade com as mãos, com o coração, com a mente, com a sabedoria, qual é a habilidade que ela recebeu, os talentos para a música, os talentos para o esporte, os talentos para a arte, os talentos para a interpretação, os talentos para o convencimento, os talentos para a oração, para a intercessão, para a pregação da palavra, a sabedoria, seja qual for a habilidade ou o talento que o Senhor deu a essa pessoa, que ela reconheça isso logo e cumpra a sua missão, cumpra com o propósito dela aqui na Terra. Que essa empresa e esse trabalho, tudo que nós temos de habilidade, seja usado para cumprir o nosso propósito, porque isso trará sucesso à nossa obra, isso trará satisfação, realização pessoal, profissional, espiritual, porque nada melhor do que estar ali em sintonia com Deus, ouvindo o Espírito de Deus, fazendo uso daquilo que Deus nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vai lá, bom trabalho. Vença os desafios, cumpra o seu propósito e vai talhar, lapidar aquilo que Deus pôs nas tuas mãos. Objetos, ferramentas, pessoas, compromissos, etc. Um forte abraço, que você tenha sucesso e progresso. Graça e paz.